Olá, bom dia na santa e gloriosa e bendita paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que esse dia esteja bem, que você esteja bem, você e a sua família e a sua casa. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja na presença gloriosa daquele que vive e reina para todo sempre, para toda a eternidade. Amém? Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 13, do versículo 22 até o versículo 28. Antes, porém, quero dizer que eu sou o pastor Medeiros, aqui da Assembleia de Deus Missão, em Piracaia. Alguns irmãos já me conhecem, mas talvez alguém possa estar entrando pela primeira vez aqui nessa live. Nós estamos todas as manhãs de segunda até sexta-feira aqui para meditar na palavra de Deus e fazer também uma breve oração. Então que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Hoje é um feriado e acredito que muitos estejam ainda dormindo, mas também sei que muitos já estão de pé. Vamos aqui para a palavra de Deus, Lucas capítulo 22, capítulo 13, versículo 22, que nos diz assim: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus, ele sempre deixou muito claro que seguir a ele não era uma troca de uma vida fácil, no sentido espiritual, por uma vida melhor, né? Ou por uma vida difícil espiritual, por uma vida melhor, espiritualmente ou materialmente. Servir a Deus, ele exige muita renúncia da nossa parte. E como exige renúncia? Tanto que Jesus ele falou na sua palavra que quem quiser vir após mim, tome sobre si a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então é interessante como a promessa do Evangelho, ela nunca foi uma promessa para a vida presente, no sentido de nós alcançarmos só o que é bem aqui nessa terra, mas principalmente para que nós tenhamos a certeza da vida eterna. Então você veja que a pessoa ela pergunta aqui, né? Senhor, são poucos os que se salvam? Então essa pessoa que estava fazendo essa pergunta, ela tinha uma preocupação dentro do seu coração, e era legítima essa preocupação. E eu acredito que até hoje a maioria das pessoas tem dificuldade de entender o caminho da salvação, o que eu preciso fazer para ser salvo. E Jesus, ele já logo de cara, ele fala que o caminho é estreito, que a porta é estreita. Então, ou seja, não existe nenhuma facilidade para a pessoa servir a Deus. Nenhuma facilidade no sentido de que, materialmente falando, nós somos inteiramente limitados, né? Eu sou limitado e você também é limitado. Nós nunca conviveremos num espaço ou numa bolha onde não haverão problemas, onde não haverão dificuldades, onde não haverão apertos, onde não haverá renúncia, sabe? Porque o Evangelho, ele é justamente isso, é renunciar a si mesmo, renunciar às suas próprias vontades, seus próprios desejos para servir a Deus.
E essa palavra ela é muito difícil de alguém digerir. Mas quando você começa a andar no Espírito, quando você começa a andar na presença de Deus, a adorar a Deus na beleza da sua santidade, quando você começa a glorificar a Ele e entender que o que é espiritual é mais importante do que aquilo que é material, então verdadeiramente nós começamos a viver uma vida espiritual mais tranquila, né? Mais abençoada, mais pacífica, né? Mais próspera também, por que não dizer? Que às vezes a pessoa fala assim, virou crente e ficou rico, né? Você já viu essa expressão? Primeiro que não se vira crente, a gente se converte. Existe uma grande diferença entre virar e se converter. Virar é quando a pessoa ela simplesmente entende intelectualmente a respeito de alguma coisa, ela fala assim, eu gostei disso, eu acho que isso é legal, isso é bom, eu acho que faz bem para o meu corpo. Sabe quando você começa a fazer um tipo de dieta, que mesmo que você não se envolva inteiramente naquela dieta, mas por você entender que ela é boa para o seu corpo, você passa a praticá-la, né? Então isso é você virar, quer dizer, fazer alguma coisa que vai ajudar você de alguma forma. Mas a conversão é uma mudança de vida. A conversão é algo que requer de nós um corte profundo no nosso modo de vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. Então Jesus ele já deixou claro que seguir a Ele nunca foi um caminho fácil, porque você vai abrir mão de si mesmo, vai abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos para servir ao Senhor. Mas ele diz aqui, né, porfiai por entrar, né, pela porta estreita, tá? E ele fala assim, ó, e digo que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Quanta gente que ele começa uma caminhada no Evangelho, mas logo na frente, por causa dos problemas da vida, ele começa a desistir de servir a Deus. Em outra passagem bíblica, Jesus fala dos 4 tipos de terra, né? Que eu acredito que muitos dos irmãos e amigos conhecem. Os 4 tipos de terra, que é o coração do homem. Tem o coração beira de caminho, tem o coração entre pedregais, tem o coração entre espinhos e rochedos e tem o coração terra boa, tá? Então, ele fala que o semeador saiu a semear a boa semente e parte dessa semente caiu na beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Outra parte da semente, ela caiu entre pedregais. E ali, na verdade, ela cresceu rapidamente, mas vindo o sol, logo se secou porque não tinha raiz profunda. A outra caiu entre os espinhos, mas os cuidados da vida sufocaram a semente e ela não conseguiu produzir. Mas a outra semente caiu em terra boa. E uma produziu a 100, outra a 60 e outra a 30, porque existem diferentes tipos de terra. Mas a terra boa é aquela terra onde a semente do Evangelho caiu e houve frutificação. Ou seja, você aceitou Jesus como teu Salvador, você entrou pelo caminho do Evangelho e você cada dia está buscando servir melhor ao Senhor. E está vivendo um compromisso com Deus, está vivendo na palavra de Deus com alegria na sua alma, no seu coração, e cada dia você está procurando melhorar. Se isso é o que acontece com você, então o seu coração é uma terra boa, é uma terra fértil, onde o Evangelho pode verdadeiramente prosperar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, todavia, nós precisamos colocar força para mantermos a nossa vida no Evangelho. Porque a porta é estreita, o caminho é apertado, é difícil. Muita gente volta atrás, como eu já falei, por causa do tipo de semente, do tipo de terra. A semente ela é boa, mas a terra às vezes não é tão boa. Então nós precisamos sempre fazer uma avaliação do nosso coração para saber se o nosso coração é de fato uma terra boa ou não.
Mas você saiba de uma coisa, que a terra ela pode ser adubada, ela pode ser melhorada, ela pode ser tratorada ali, né? É feito todo um trabalho onde ela pode ser melhorada. Mas isso aí depende de cada um, de dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Mas o foco aqui é dizer que o caminho é estreito. Então nunca espere uma vida fácil você servindo a Deus. Nunca espere uma vida só de maravilhas servindo a Deus. Quando se prega que se você vir para o Evangelho, tudo na sua vida vai mudar, mas é no sentido espiritual, tá? Porque você sai da cegueira espiritual e passa a enxergar a verdade da vida. Passa a enxergar a verdade do Evangelho. Passa a entender que a vida não é só isso daqui, que não é só esse momento que nós estamos aqui nessa terra, mas verdadeiramente entender que existe um caminho que leva direto para o céu e que esse caminho, ele é um caminho estreito. Esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E olha que interessante que ele continua dizendo, aqui no versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Há um senso de urgência em nós aceitarmos Jesus, em nós vivermos o Evangelho. Porque a qualquer momento a porta da graça, ela vai se fechar. Nós não sabemos se hoje, se amanhã, se daqui um mês. Mesmo que ela não se feche no sentido da volta de Jesus diretamente, mas ela pode se fechar porque a gente pode não estar mais aqui amanhã, né? A nossa vida ela é um vapor muito ligeiro. Nós podemos estar vivos agora e não estarmos vivos daqui a 5 minutos. Só Deus é que sabe, né, da nossa própria vida. Portanto, ninguém pode ficar aí pensando que a vida, você consegue dominar sobre ela, sobre a sua saúde, sobre quanto tempo você vai viver, porque ninguém consegue. Isso daí é uma norma que Deus colocou. Deus é que dá a vida, Deus é que tira a vida e o tempo pertence a Ele. Então existe um senso de urgência em nós vivermos o Evangelho. Ele fala aqui que quando o pai de família se levantar e cerrar a porta ou fechar a porta, quem ficar de fora ficou. Não vai ter mais essa de, sabe, rezar lá 7 dias, 1 mês, para a pessoa sair lá do purgatório, coisa parecida. Uma doutrina antiga que inclusive já até foi abandonada por aqueles que a defendiam. Nós entendemos que, queridos, só existe um caminho para o céu e o dia de nós vivermos para Deus se chama hoje. Nós só temos o hoje para viver para Deus. Nós só temos o hoje para viver uma vida santa. Nós só temos o hoje para viver uma vida digna da vocação para a qual nós somos chamados. Só hoje. Nós não temos outro dia. Não precisa ficar pensando que assim, hoje eu sou jovem e quando eu ficar mais idoso, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a coisa de Deus. Esquece isso. Porque você não sabe o dia, você não sabe a hora. Aqui está dizendo, quando o pai de família se levantar e fechar a porta, aí meu amigo vai ser só chororô do lado de fora. Não tem como a pessoa escapar. Não tem como a pessoa arrombar a porta, entrar do jeito que ela quer, que ela pensa que ela vai conseguir. Tem muita gente enganada nessa questão. Então nós precisamos ser cuidadosos, extremamente cuidadosos. Eu digo por mim, eu tenho que ser extremamente cuidadoso com a minha vida espiritual, porque eu só tenho hoje para viver. E eu não quero que a porta se feche e eu fique de fora. E aqui está também dizendo daqueles que viveram uma vida cristã desmantelada, não é uma vida qualquer. É claro que a live ela não tem o objetivo de ficar doutrinando ninguém, como eu já falei aqui, mas a palavra de Deus ela é muito, muito clara, ela é muito explícita. Eu poderia muito bem aqui só escolher versículos isolados que falam de bênção, versículos isolados que dizem que você vai ter carro novo, que você vai ter a chave da sua casa, e é o meu desejo que você tenha carro novo, que você tenha casa. Tudo isso é tão bom, é tão gostoso, é tão importante. Eu também quero, sabe? Mas eu não posso simplesmente ignorar que a nossa vida espiritual ela é completa em todos os níveis. Eu não posso somente
achar que Deus é um Deus de bênção, no sentido assim de me dar coisas, e me esquecer que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor, que Ele é aquele que pode tanto me levar para o céu, como pode me mandar para o inferno. Então nós temos que ser extremamente zelosos e cuidadosos do bem, daquilo que ensina o Senhor Jesus aqui na sua palavra. Porque quando a porta se fechar, Ele diz aqui, muitos ficarão do lado de fora. Muitos ficarão. A maioria ficará do lado de fora. Então é tempo de a gente acordar, de buscarmos a presença gloriosa do Senhor, e que realmente a gente possa abrir o coração, não para receber a palavra de Deus como afronta, porque tem muita gente que ouve a palavra de Deus e fala, isso é uma afronta. Não, a palavra de Deus não é afronta, a palavra de Deus é correção. O pai, ele corrige a todo filho que ele ama. Ele corrige. Um pai que ama seus filhos jamais vai deixar eles fazendo coisa errada e bater palma para eles e dizer, olha filho, continua, tá tudo bem. Porque esse pai de fato não ama ao seu filho. Mas o pai que ama, ele corrige. Então Deus, ele nos corrige através da sua santa e bendita palavra. Nós temos que entrar pela porta estreita, porque são poucos verdadeiramente os que entendem o Evangelho. São poucos os que abrem o coração para a palavra gloriosa do Senhor. Às vezes a pessoa até vai na igreja, ela ouve a palavra, mas quando ela vira as costas, ela se esqueceu da palavra que ouviu. Ela se esqueceu do caminho que ela está seguindo. E aí ela começa a seguir no caminho oposto. E aí não tem como chegar no céu. Amém? Então essa é a palavra do Senhor. Porque ele diz assim, que quando as pessoas dizerem assim, Senhor, nós temos comido e bebido na tua presença, sabe? E o Senhor tem ensinado nas nossas ruas. E aí ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, tá? Então é importante a gente avaliar a nossa vida e a gente realmente pôr a mão na consciência e no coração e ver como que nós estamos andando, como que nós estamos nos comportando na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, tá bom? Que nós possamos andar nesse caminho estreito. Ele é estreito, é apertado mesmo, mas é o caminho do céu. É o que eu sempre digo. No final desse caminho existe glória. O caminho do mundo é um caminho largo, que as pessoas fazem o que elas bem querem, que elas aprontam o que elas bem entendem, não é verdade? Mas é o caminho que conduz ao inferno. E o caminho do céu ele é estreitinho, é apertadinho, é difícil, mas é o caminho que conduz à glória. Então no final do caminho largo existe um abismo. No final do caminho estreito existe a glória do Senhor. E eu quero convidá-los a nós estarmos em oração nesse momento, uma breve oração, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e maravilhoso Pai Celestial, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, nos alegramos diante da tua santa, gloriosa e bendita presença, Pai. Ah, Jesus querido, que nossos corações sejam terra boa, uma terra fértil, uma terra onde a semente do Evangelho é lançada e frutifica, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos a vida cristã, a vida com Cristo, a vida com Deus, de uma forma realmente dedicada, Senhor, completamente entregue às tuas mãos, aos teus cuidados, e procurando, Senhor, andar nos teus caminhos conforme a tua palavra determina. Porque eu sei, Senhor, que a porta é estreita, que o caminho do céu ele é estreito e que são poucos os que entram por ele. Eu te agradeço porque muitos, meu Pai, que estão nesta live nesta manhã, são daqueles que entraram por esse caminho estreito. E se alguém que está ouvindo, mas que ainda não entrou, a oportunidade para ele também está aberta. Porque, Senhor, a porta da graça, ela ainda não fechou, Senhor. A porta da graça ainda continua aberta. E o Senhor ainda continua convidando os pecadores. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o Senhor ainda continua, ó Senhor, com a porta aberta, nos chamando para o banquete da glória, nos chamando para o banquete da vida, para o banquete da eternidade com Deus. Senhor amado, mas sabemos também que em algum momento esta porta ela se fechará. E quando ela se fechar, Senhor, nos diz a tua palavra que haverá do lado de fora pranto
e ranger de dentes, e as pessoas lamentarão muito por terem tido a oportunidade de andarem contigo, mas rejeitaram a tua palavra, rejeitaram o teu caminho, rejeitaram a tua instrução. Senhor Deus, e eu sei que será um momento muito triste na história da humanidade, Pai, quando esse dia chegar. Mas será um dia muito feliz para aqueles que abriram o seu coração, que aceitaram a Ti como Salvador, que entenderam o caminho do Evangelho, que entenderam a Tua obra que fizeste na cruz do Calvário. Querido Salvador Jesus, que a Tua bênção esteja conosco nesta manhã, sobre a vida de cada um dos meus irmãos e minhas irmãs, que sejamos fortalecidos na graça e no conhecimento de Deus, e que sejamos fortalecidos nesta jornada, nesta caminhada com o Senhor, rumo ao céu. E assim sendo, Pai, eu quero louvar o Teu nome, Te agradecer por cada vida preciosa, por cada pessoa que está participando desta live, por aqueles que ainda virão a participar depois durante o dia, neste vídeo que ficará gravado. Amado Deus, abençoa, fortalece e guarda o Teu povo na Tua presença. Senhor, nos dá um dia de paz, um dia de vitória, um dia onde nós podemos estar olhando para Ti, que és o autor e o consumador da fé. As lutas vêm, as tempestades vêm, as tribulações elas vêm, mas nós temos que continuar seguros em Tuas mãos, confiando que o Senhor nos levará por este caminho estreito até o dia da eternidade, até a Tua glória, Senhor. Nós oramos e nós cremos e nós agradecemos a Ti por esta oportunidade de estar aqui ministrando, falando e orando. E o Senhor possa visitar, Pai, cada família, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, visitando também os enfermos, os doentes, Senhor, aqueles que estão desempregados, que estão com dívidas, meu Deus, que eles entendam, ó Pai, que andando pelo caminho estreito, apesar de algumas situações estarem fora do nosso controle, mas o Senhor tem o poder de ajustar todas as coisas e de colocar tudo no seu devido lugar. Esta é a minha oração, é o que eu peço ao Senhor nesta manhã. Mas todavia sabemos, Senhor, que as coisas do lado de cá, elas são muito menos importantes do que as coisas do lado da eternidade. Querido Pai, no nome de Jesus, nos dá graça para vivermos com alegria, meu Deus, esse caminho e esta salvação. Senhor, que possamos entrar por esta porta estreita e nunca mais dela sair, Pai. Em nome de Jesus oramos e no nome de Jesus nós Te agradecemos e nos dá um dia de jornada feliz na Tua presença. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que tenhamos um dia de jornada feliz, de jornada abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe o irmão Hinaldo Silva, a paz do Senhor, bom dia. Deus te abençoe grandemente, meu irmão, e os demais aí, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. E eu quero dizer para vocês também que nós temos uma excelente oportunidade de um curso teológico, que não somos nós que ministramos, mas tem uma plataforma muito interessante. E não é só curso teológico, não, mas é cursos em várias áreas, Em várias áreas. Área da família, até mesmo na área financeira, gestão de conflitos, na parte de psicologia, mais assim voltada para o Evangelho. Então está aí, Você pode entrar no link da descrição desse vídeo, tá certo? E você vai poder ter maiores informações. O valor é bem baixo, é bem baixinho mesmo, tá bom? Dá para qualquer pessoa pagar e o curso é totalmente online.